Meu nome é Série Silva e hoje eu venho aqui abrir um pouquinho da minha vida para você. Por quê? O Senhor tem me levado muito além do que um dia eu imaginei. Hoje eu tenho um ministério que se chama Mulheres Ensinando Mulheres. E assim, Deus tem me usado muito na vida de muitas mulheres para ser bênção na vida delas, para trazer encorajamento na vida delas, restauração, cura. E eu tenho percebido que chega um tempo que o próprio Deus quer que você abra o seu coração para que essas pessoas vejam mesmo que Deus está naquilo ali. Infelizmente, nós temos visto assim muitas coisas ruins acontecendo no nosso meio, muitas pessoas que a gente acha que é uma coisa e não é, mas eu também creio que isso não parte de nós ter que, ficar preocupando com essas coisas, mas preocupar com aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Eu creio que esse é o tempo de eu estar aqui gravando e dividindo um pouquinho da minha vida com vocês, porque eu quero continuar sendo bênção. Eu creio que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá e o Senhor tem, me permitido dar frutos e muitos desses frutos têm me perguntado, onde que tem seu testemunho? Eu queria conhecer mais um pouquinho da sua vida. Muitas pessoas me perguntam ali na página do Insta, mas às vezes é difícil eu responder determinadas coisas porque a gente precisa esperar o tempo do Senhor. E eu creio que esse tempo é hoje. Eu oro para que você seja mesmo abençoado com as minhas palavras e que o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo possa também estar aí bem juntinho de você. Como eu disse, meu nome é Série Silva, eu sou casada com o Marcelo e temos 3 filhos, temos um relacionamento de quase 19 anos, Então, assim, Deus tem feito muita coisa na nossa vida. Hoje, juntos, nós lideramos um ministério aqui em Belo Horizonte que se chama Vida por Vidas Church. Estamos ali buscando mesmo viver a simplicidade do Evangelho numa igreja onde só tem voluntário, onde nós estamos ali ansiando pela palavra de Deus e nos esforçando mesmo para vivê-la na nossa vida, porque nós cremos que o reino de Deus é conquistado com esforço e nós temos nos esforçado para não deixar, a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos olhos e muito menos a soberba da vida tomar espaço no nosso coração, porque nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós sabemos assim muito bem a fonte de onde que veio. Eu também sou escritora, eu já escrevi 4 livros. São livros assim, eu vejo o quanto que Deus é real, porque são livros de linguagem tão simples, mas que Deus tem usado de uma maneira poderosa, porque a gente sabe que não é por poder, não é por violência, não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente sabe que é pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos mesmo assim apenas vasos de barro, nas mãos do Senhor, para que a honra, a glória, o poder seja de Deus e não seja nosso. E hoje nós somos sim referência de uma família, uma família bem-aventurada. Às vezes as pessoas acham que nós somos uma família perfeita, mas assim, a gente sabe que perfeito não tem perfeição. A perfeição que vem de nós é o espaço que nós damos para que Deus habite dentro de nós, para que Deus gerencie a nossa vida, para que Deus gerencie a nossa casa, porque de nós mesmos não tem perfeição. A gente tem problema, Assim, eu não vou te falar que eu tenho problema no meu casamento, porque assim, nesse tempo todo juntos, para a honra e glória do Senhor, a gente nunca teve uma crise no nosso casamento, Nosso casamento sempre foi muito pautado na busca do Senhor e também na sede, tanto minha quanto dele, de servir ao Senhor. Então, nós temos um casamento, assim, na graça mesmo, E eu vejo que o que sustenta o nosso casamento é a nossa sede de servir ao Senhor. Mas a gente tem problema no dia a dia, a gente tem problema muitas vezes com nossos filhos, porque a gente não quer inculcar neles aquilo que a gente acha que eles querem, aquilo que a gente
né, a gente quer que eles façam. Não, a gente tem buscado, para resumir tudo, a gente tem buscado viver no Espírito e não cumprir as vontades da nossa carne. Porque tem hora que eu acho que se a gente pudesse fazer, a gente ia também colocar nossos filhos numa redoma e para que eles não façam nada. Então, assim, a gente é uma família normal, mas, assim, uma família muito privilegiada. Mas o nosso privilégio não vem de coisas que o homem pode oferecer. O nosso privilégio vem de servir ao Senhor. Mas, porém, contudo, todavia, nem sempre foi assim. Nem sempre foi tudo essa lindeza, nem sempre tudo foi essa maravilha. Eu sou aquela mulher que venci a dor e fiz dela minha mensagem. Eu sou aquela mulher que me abri para que o Senhor pudesse realmente me curar. É igual aquele caso da ostra, né? Tem uma história tão linda da ostra que é real, que a ostra, quando ela abre assim no mar, e quando ela é ferida por dentro, a tendência dela é se fechar. Por quê? Porque a água do mar, quando bate ali na ferida dela por dentro, dói a ferida dela. Então ela se fecha de uma maneira que nada entra ali dentro dela. Nada entra dentro dela. Ela se fecha de uma maneira tão assim séria, tão séria que ela morre. Com o decorrer do tempo ela morre. Já se ela se abrir, se ela continuar aberta, aquela ferida, ela se transforma numa pérola. E eu louvo a Deus, porque hoje assim eu posso dizer que a minha vida se transformou numa pérola. Mas teve esse tempo, sabe, da ferida realmente ser exposta, da ferida realmente doer muito no mais profundo do meu coração. E porque, apesar de eu ter nascido num lar assim, uma família tão abençoada, sabe, abençoada mesmo, eu nasci num lar que tinha, como se fala, né, padrões católicos. Meus pais eram cristãos, frequentavam a igreja católica, eu também o fazia. E um lar onde tinha muito amor, sabe? Eu nasci de uma família bem simples mesmo. Papai e mamãe sempre labutaram muito para ter o que eles têm hoje, né? E a gente cresceu na simplicidade, bem diferente do que os meus filhos podem, né, desfrutar hoje ou viver hoje, mas a simplicidade nunca foi, sabe, motivo para infelicidade. Mas assim, o problema é a gente achar que padrões de religiosidade, é a gente achar que apenas assim o amor que vem dos pais, diferente do amor que vem de Deus, é suficiente para nos manter assim escondidos, guardados desse mundo mau. Não é suficiente. Não existe nenhum pai e mãe que pode proteger o seu filho a ponto dele não ser ferido e machucado de uma maneira drástica, porque isso é só o Senhor quem faz. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que Deus deixa acontecer coisas tão ruins? Porque Deus, Ele já preparou algo para nós, que é a paternidade dele. Por mais que as coisas ruins aconteçam conosco, existe uma hora que você vai entender que a paternidade de Deus te cura de todas as coisas. E vivendo ali, eu passei por algo muito difícil na minha vida, que trouxe uma consequência terrível na minha vida. Mas assim, as pessoas não têm consciência, a não ser aquelas que já passaram por isso, não sabem o que é isso. Um amigo da família, um vizinho da família, ele me levava assim, né, para casa dele, e algo que hoje, graças a Deus, o Senhor tá julgando mesmo à tona. Eu fui abusada por ele dos 5 aos 8 anos, e o abuso, sabe, é algo assim tão sério, porque quando uma criança de 5 anos, ela não sabe de nada, sabe? As pessoas às vezes falam assim, mas a pessoa fez isso porque a outra gostava. Como que uma criança de 5 anos até 8 anos vai gostar ou deixar de gostar de alguma coisa? Não tem como, sabe? Não tem como. Os pais hoje, se eles não tiverem essa noção de que os filhos precisam ser guardados pelo Senhor e vigiar e orar,
Os filhos estão totalmente expostos e nenhum lar como eu tive é seguro o suficiente para que isso não venha acontecer. E isso assim, eu louvo a Deus porque quando eu fiz 8 anos, nós mudamos ali daquele bairro e aquilo cessou na minha vida, mas assim, as consequências foram terríveis, porque uma criança, quando ela passa por isso, ela é estimulada a continuar tendo esses prazeres. E aquilo ali, você começa a se culpar, sabe? Você acha que você assim é a pior das pessoas. Porque quando a criança passa por isso e quando ela sai disso, apesar da alegria que ela tem de passar por isso, que eu me lembro quando eu ia para casa da minha avó, né? Quando eu mudei, eu via ele assim, eu ficava doida para mudar, sabe? De passeio para passeio. Eu tinha pânico de olhar, assim, de pensar que eu ia encontrar com aquele homem, mas ao mesmo tempo a sua sexualidade, ela é despertada. Ela é despertada, a sua sexualidade. E você ali começa, te leva para algo assim que causa coisas terríveis na sua vida, te leva para masturbação, te leva para coisas assim que você, sabe, tira a infância de uma pessoa de uma maneira triste, de uma maneira triste. E você começa a partir daquele momento ali se sentir a pior das piores. E a consequência disso é que você vai para a escola sentindo que você não tem valor, você vai mudando de ano em ano, cada ano mais, sentindo que você não presta. Você não tem olhos para... Quando você olha para as outras jovens, para as outras crianças que estão ao seu redor, você consegue enxergar a beleza linda, maravilhosa delas, mas você não consegue enxergar quem você é. É como se você olhasse para você, você fechasse os olhos e você fosse assim um ponto nulo no universo. Você não existe, porque no fundo do seu coração é uma vergonha você existir. E o diabo ele vai futicando no seu coração para que aquilo vá sendo escondido cada vez mais, porque tudo aquilo que é escondido dentro de você tem poder sobre a sua vida. E tudo aquilo que é escondido é igual ao câncer. O câncer, enquanto ele não é descoberto, ele não tem como fazer nada. Tem, assim, N situações de câncer que quando a pessoa descobre, ela já lastrou, ela já contaminou o corpo inteiro. Por quê? Porque não vem a luz até o momento que aquilo ali pode ser curado, que aquilo ali pode ser sanado. O abuso é dessa maneira. E eu passei por uma juventude muito assim, muito conturbada, sabe? Eu falo que eu louvo a Deus que eu não sei como que eu não me perverti de uma maneira assim que outras pessoas se pervertem mesmo, porque apesar de tudo ter acontecido, eu sempre tive primos, sempre tive tios que me guardavam muito, sabe? Eu lembro que teve em especial, falei que não ia chorar, né, gente? Mas eu já deixei um guardanapo aqui. Eu lembro que teve 2 pessoas que foram assim muito fundamentais, sabe, na minha vida, que foi um tio meu e um primo meu, o tio Mardônio e o João do Rim. Eles assim, eles me guardavam, sabe, de uma maneira tão linda, mas tão linda, que eu falo que assim, hoje eu consigo ver o cuidado de Deus com a minha vida. E às vezes as pessoas falam, nossa, você é uma criança que sofreu isso, como que você consegue ver o cuidado de Deus na sua vida? Quem me abusou foi o homem, mas quem me acolheu foi Deus. E os meus olhos são para aquele que me acolheu, para aquele que mudou a minha história, que fez da minha vida o que ninguém podia imaginar. E ele sabia que eu ia chegar hoje e que eu ia dar frutos. Mas, e tudo foi acontecendo, sabe? Mas assim, eu falo que tem coisas que a gente ainda não consegue falar, sabe? Coisas que a gente passa, mas eu também acho que tem coisas que não precisa, porque tem coisas que só Deus precisa saber da gente, só o Senhor, porque tem coisas que Ele cura a gente de uma maneira e Ele não quer que a gente traga essas coisas à tona, porque uma vez que aquelas coisas não te machucam mais, as pessoas muitas vezes não vão te olhar com os olhos que Deus te olha. E eu me lembro que foi mais ou menos quando eu tinha de 19 para 20 anos. E assim, eu falo que tanto que as coisas são assim, sabe? Cuidar de Deus mesmo com a minha vida. Eu me lembro que hoje tem o tal do bullying, né? Na minha época eu nem sabia como é que chamava, mas eu sempre fui uma jovem muito rejeitada,
sabe, pelas meninas que andavam comigo, sempre fui muito. Agora eu não sei também se isso veio de mim ou se veio delas, mas eu sempre me senti assim. E eu me lembro que eu era muito assim religiosa, sabe? Eu ia à missa, toda semana eu ia à missa. Eu tinha muita sede de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Eu sempre fui uma menina que tinha sede de conhecer a Deus. E assim, eu não aquietei, para falar a verdade para vocês, enquanto eu não achei esse Deus. Eu me lembro que na época, na cidade do interior, tinha um encontro na igreja católica que se chamava EAC, era Encontro de Adolescentes com Cristo. E eles priorizavam, sabe? Não eram todos os adolescentes que eram chamados, era só os que eram mais de elite. E eu nunca fui chamada para ir nesse encontro. E era um encontro adolescente com Cristo, e eu fui privada de fazer um encontro adolescente com Cristo. Eu lembro que sempre que tinha aquele encontro ali, eu ficava doida, né? Cidade pequena, para saber quem que ia ter na lista, mas eu nunca fui incluída naquela lista. Hoje eu não vejo, assim, aquelas pessoas como, sabe, tipo assim, ruins. Não, hoje eu vejo o cuidado de Deus que estava se preparando para realmente se revelar para mim. E no decorrer todo da minha vida, diante disso tudo, eu sempre quis casar, sabe? Eu sempre quis casar, eu sempre quis ter filho. Eu falo que as minhas amigas, assim, queriam ter, né, profissionais, isso, mas eu só queria ter uma família. Eu só queria ter uma grande família porque os meus pais, eles eram para mim referência de família. E eu não sabia que o dom que estava, assim, né, que Deus tinha colocado mais profundo no meu coração, não era só ser mãe de filhos que nasciam da minha barriga. Deus, ele ia muito mais longe. Eu creio que quando o Senhor, ele sopra o fôlego de vida em nós, ali no ventre da nossa mãe, os dons, eles vêm dentro de nós. O Senhor nos criou com dons. E eu sei que esse desejo meu de ser mãe, ele é um dom de Deus. Só que quando ele é aperfeiçoado através da nossa comunhão com ele nos leva além. Porque hoje eu sou mãe não apenas de 3 filhos da minha barriga. Eu sou mãe, eu sempre brinco, né? Eu quero ser mãe de multidões, mas eu tenho, assim, muitos filhos espirituais e isso é algo que alegra muito o meu coração. Eu sempre quis ter 4 filhos, mas Deus não permitiu eu ter o 4º, nós achamos melhor não, mas já passaram 3 pessoas que moraram na nossa casa, que nós, assim, sabe, temos eles mesmos, assim, como filhos. Os 2 últimos, então, assim, sabe, eu falo que ficaram mesmo no nosso coração para sempre. E apesar de eu ter passado essa juventude bem turbulenta, como eu falei para vocês, eu sempre busquei muito ao Senhor. Conhecia, né? Eu buscava um Deus que eu não sabia, mas eu nunca, sabe, a religião, ela nunca supriu o desejo do meu coração, nunca. Foi quando eu conheci um menino e esse menino me levou para conhecer uma igreja evangélica. E esse menino foi o qual eu casei, o meu primeiro casamento. E assim, apesar disso tudo estar acontecendo, aquele fato terrível que aconteceu na minha infância do abuso ainda estava guardado dentro de mim. E assim, ninguém sabia, ninguém, mas ninguém mesmo. E quando você guarda isso, você tem problema no casamento, você tem problema, sabe, com relações sexuais, porque isso é algo agressivo para você. Por mais que você tente, por mais que você ache que não, sabe, que não tem nada a ver, é gerada uma raiz de maldição dentro de você, que se não for quebrada, e ela só é quebrada quando joga luz dentro dela, as coisas assim não acontecem. Para vocês terem ideia, eu me lembro que, e assim, eu consegui me guardar, sabe? Mesmo diante dessa confusão toda, eu consegui me guardar. Esse menino com o qual eu casei, que foi meu primeiro marido, foi assim, a pessoa com quem eu realmente tive mesmo, sabe? Relação sexual. Mas eu me lembro que quando eu casei, eu fui para a lua de mel. Quando eu amanheci na lua de mel, né, do dia que eu tinha casado, eu comecei a chorar, porque eu queria ir embora para casa.
Mas nem eu sabia o que estava acontecendo, e nem eu tinha discernimento do que estava acontecendo, e nem a pessoa tem discernimento, porque infelizmente eu falo que assim, uma coisa que hoje em dia é bem triste, sabe, é que a gente tem que pedir muito a Deus para que as nossas filhas procurem homens que as respeitem, as honrem e não aproveite as oportunidades de dor, sabe, que uma mulher tem para entrar na intimidade dela forçosamente. Eu creio que é isso que um homem faz com uma mulher, é isso que um moço faz com uma moça, quando ele tem mesmo ali relações com ela da primeira vez. Por mais que muitas vezes a moça se entrega ali, muitos têm aproveitado da dor, da carência. E eu tenho falado, sabe, nós como pais, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, a respeitar uma mulher. E o meu primeiro casamento foi um caos, não podia ter sido diferente, né? Eu me lembro que eu tinha pavor de sexo. Isso para mim, sexo para mim era assim uma coisa absurda, mas ninguém entendia por quê. Não tinha como entender por quê. Nossa, uma moça nova, bonita, ter problemas com isso, mas não tem jeito. Tudo que está escondido dentro de você tem poder de te destruir. E aquilo ali te destrói. Eu falo que apesar de eu ter passado por um primeiro casamento, de eu ter sido assim, né, que meu ex-marido me largou, ele não quis ficar comigo, mas às vezes as pessoas falam, mas você não tem raiva, tal. Eu falo, gente, não tem motivo para ter raiva de ninguém, até porque a tola destrói e a sábia constrói. Apesar dele ter ido, dele ter adulterado, dele ter me deixado com uma filha pequena, porque na época eu já tinha a minha filha, a primogênita. Então, assim, hoje eu entendo perfeitamente que eu era usada para destruir. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas você é muito severa com você mesmo. Não é severidade comigo mesmo. Hoje eu entendo que a tola destrói e a sábia constrói. E a vida com Deus é uma vida pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 32, se você não confessar os seus pecados, você não vai ser curado. E até aquele momento eu não tinha achado em lugar nenhum uma pessoa que me amasse de fato, de verdade, para que eu pudesse confessar os meus pecados. Eu não achei essa pessoa nem dentro da igreja católica e também não achei essa pessoa dentro da igreja evangélica. Por isso que eu não gosto de falar, as pessoas falam, que religião que você é? Eu sou filha do Deus vivo. Essa é a minha religião, eu sou uma filha de Deus. Eu amo Jesus, eu sou apaixonada por Ele, eu sou discípula dEle, eu sigo os mandamentos dEle. Ah, mas você não frequenta a minha igreja? Sim, eu frequento uma igreja que tem como autoridade a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é autoridade na minha vida, porque eu creio que ela é o próprio Jesus se manifestando na minha frente e me transformando de dentro para fora. E eu entrei nesse casamento que durou assim quase 5 anos, mas onde eu tinha uma filha de 1 ano e meio e nós fomos ali, né, largadas, mas como eu falei para vocês, foi um tempo de muito sofrimento, sabe? Muito sofrimento mesmo. É um sofrimento que só quem passa por isso sabe. É de incapacitação, é de abandono. Eu me lembro que na época a minha filha começou a perder os cabelos da cabeça por causa da ausência, né, do pai, por causa da confusão. E foi um tempo assim muito difícil na minha vida, muito difícil, mas muito difícil mesmo. E foi onde eu voltei para o mundo, voltei de uma maneira assim desesperada. Por quê? Porque quando nós estamos feridos, nós temos uma tendência terrível de voltar para o mundo, de nos enfiar em drogas, em bebidas, numa vida de orgia, achando que essas coisas vão satisfazer o nosso coração. Só que o nosso coração, só um que satisfaz ele, é o Senhor. Nós fomos criados com a eternidade de Deus, nós temos a semente da eternidade dentro de nós. Não existe nada e nem ninguém que possa preencher esse vazio do nosso coração. E eu me lembro que na época eu estava bem, né? Eu tinha trabalho, eu trabalhava, eu assim tinha aquela liberdade de ir e vir, eu fui uma jovem muito bonita. E as pessoas falavam, nossa, eu não entendo por que você está nessa tristeza, você tem tudo, né? Para que você está assim?
Mas, gente, nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com o propósito de adorar a Deus. E quando você tem esse desejo no seu coração e você não deixa nada nem ninguém, sabe, passar por isso, você não vai querer se alimentar dos pratos de lentilha que o mundo te oferece. E eu sempre tive muita sede de Deus. E durante esse tempo todo, eu me lembro que teve um dia que eu cheguei num ponto de procurar o meu ex-marido, que um dia meus pais falaram assim, olha, se você continuar fazendo isso, nós vamos te prender dentro de casa. Você não pode fazer isso mais. E eu me lembro a última vez que eu o procurei, que ele virou para mim e falou assim, olha, para de me procurar, porque eu não te amo. E não é fácil para uma mulher assim, até porque eu fui criada numa cidade do interior, eu não fui criada para saber o que é separação. Isso para mim era algo muito longe, muito distante, muito vergonhoso. Muito vergonhoso. E eu falo que assim, né? Quando você tá dessa maneira, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Se você ainda tem alguma coisa para oferecer para as pessoas do lado, elas vêm. Mas se você não tem, todo mundo some. Some mesmo. E eu me lembro que quando eu já tinha ido para o mundo, eu tinha ficado assim uns 7, 8 meses de uma maneira muito triste, sabe? Muito terrível. Eu me lembro que um dia eu me ajoelhei. Era final de janeiro de 2000, eu me ajoelhei e eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu não dou conta mais dessa vida. Eu chorava copiosamente, eu chorava desesperadamente. Eu falava, Senhor, eu não dou conta mais, eu prefiro morrer do que viver dessa maneira. Porque apesar de eu não ainda andar, né, com o Senhor, conhecê-lo só de ouvir falar, a raiz dele já tinha impregnado no meu coração. E eu já sabia quem ele era. E eu lembro que depois de 15 dias desse choro, 15 dias depois desse choro, eu conheci o que hoje é meu marido. Exatamente 15 dias. E eu conheci meu marido no mundo, sabe? Eu trabalhava, eu não conhecia ele em baladas, nada disso. Eu conheci ele trabalhando, porque na época eu mexia com algo que ele mexia também. Mas assim, quando eu o conheci, a minha filha não sorria mais. Ela era muito nova, ela tinha perdido assim, a alegria de viver. E quando você vê uma filha sem alegria de viver, triste, cabisbaixa, uma menina de 3 anos, né, dessa maneira, a gente não tem alegria também. E eu me lembro que ele chegou assim de uma maneira muito mansa, muito carinhoso. Ele não frequentava, sabe, igreja evangélica nem nada, mas era um homem de caráter. E a partir daquele momento que nós começamos a nos conhecer, eu comecei a falar, sabe, começou a vir aquele alívio no meu coração. Começou a vir aquele alívio de novo no meu coração, aquela vontade de viver novamente. E passaram-se 9 meses, a gente estava casados. Nós casamos, assim, às vezes as pessoas falam, né, nossa, mas segundo casamento não é de Deus, isso, aquilo. Eu falo que é muito fácil você julgar alguém sem buscar o que está no coração de Deus. É muito fácil você mandar uma pessoa fazer uma coisa sem que você se coloque no lugar dela, sabe? E 1 Coríntios fala que uma vez que uma pessoa não te quer, Deus, ele te libera para viver em paz. E eu sei que Deus colocou o Marcelo na minha vida. Conheci ele em fevereiro do ano de 2001. Nos casamos em dezembro. E logo depois que nós nos casamos, eu voltei, sabe? Eu voltei assim, de uma maneira desesperada para a igreja. Eu me lembro que na época eu procurei um padre para fazer o nosso casamento e ele se recusou. Ele disse que não ia fazer o casamento, mas até nisso eu vi a bondade de Deus. E eu procurei um pastor da cidade que eu não conhecia e ele fez nosso casamento. Esse homem, ele não somente fez o nosso casamento, mas ele cuidou de mim de uma maneira linda. Como eu louvo a Deus pela vida desse homem, sabe? Que avançou as barreiras da religiosidade, da lei. E eu falo que o fruto que eu dou hoje, eu honro a vida desse homem. Porque ele acreditou naquilo que Deus ia fazer na minha vida antes que eu pudesse acreditar. Eu me lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, eu dediquei a ele, porque ele realmente foi um homem que fez muita diferença na minha vida, Pastor Eurico.
E logo depois que nós nos casamos, eu voltei para a igreja de uma maneira assim desesperada. E tudo foi se ajeitando, tudo foi se ajeitando, tudo foi se ajeitando, até o dia que o meu marido começou a ir na igreja porque ele tinha dó. Veio o Miguel e mesmo com as crianças pequenas eu ia para a igreja. Nada me impedia de ir para a casa do Pai. Mulheres, não deixem de congregar, sabe? Porque seus filhos estão pequenos, porque seu marido não vai. O que tocou o coração do meu marido para ir para a igreja foi por causa que chovendo ou fazendo sol, eu pegava a minha malinha e eu ia para a casa do Pai. Eu me lembro que ele começou a ir na igreja para me ajudar. Ele falava assim, olha, eu não estou indo na igreja porque eu quero essa religião sua e não. Não, nada disso. Eu estou indo na igreja para te ajudar com as crianças. Mas Deus pegou ele de jeito ali naquele lugar. E assim, Marcelo tinha 1 ano de convertido, o temor no coração dele era algo que me surpreendia. E a gente começou a caminhar juntos na igreja e o Senhor foi fazendo. E há 7 anos atrás eu chamei o Marcelo, porque o Marcelo realmente, ele me ama, como Jesus ama a igreja. O meu marido hoje é assim, é uma manifestação real, sabe, de Deus na minha vida. O meu marido ele é muito mais do que eu merecia, do que eu imaginava ter, porque mesmo vindo de um quadro que eu vim, de uma mulher separada, com um filho, ele nunca deixou de me honrar, ele nunca deixou de me amar. Ele nunca deixou de me dar o melhor mesmo dele. Às vezes, aos olhos do mundo, né? Eu mesma achava que eu não valia nada. Mas ele, assim, sempre me honrou de uma maneira muito preciosa. A família dele também me acolheu de uma maneira linda. Exemplo, sabe? De amor mesmo foi. E eu lembro que há 7 anos atrás eu consegui rasgar o meu coração com ele, contar do abuso, contar porque às vezes eu tinha dificuldade do ato sexual, que às vezes me doía tanto. E foi depois que eu consegui confessar para ele que a cura foi chegando. Ele foi entendendo, ele foi me ajudando a ser curado. Ele fala que ele é meu psicólogo. Nesse tempo todo eu nunca tive um psicólogo, mas ele realmente é o meu pastor, ele é o meu amor, ele é o meu psicólogo, ele é assim, ele é o meu marido, ele é a manifestação real mesmo do Senhor na minha vida. E há 7 anos atrás Deus começou a fazer uma obra assim, sabe, devagar, mas bacana na minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade de mundo virtual. Eu sempre tive assim muita dificuldade de expor minha vida, até porque eu nunca me achei que eu era digna de querer expor alguma coisa. Eu nunca achei que eu tinha nada de bom para dar para ninguém. Então eu sempre fui muito acuada, até que Deus começou mesmo, sabe, a pôr as pessoas certas na minha vida, até que Deus começou mesmo a entrar na minha vida de uma maneira assim linda, sobrenatural, real. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidada para gravar um vídeo, né, de Facebook no meio assim natural, eu lembro que Deus falou, eu estava aconselhando, porque é o que eu, sabe, realmente achava que eu tinha sido chamada para fazer, nada além disso. E eu lembro que eu estava aconselhando e no aconselhamento Deus falou assim comigo, você vai receber um convite, aceita. Aí eu falei, o quê? Você vai receber um convite, aceita. Eu falei, tô ficando doida, né? Aí eu peguei a hora que eu tava orando, terminando o aconselhamento, geralmente eu desligo o WhatsApp, Deus falou comigo, você vai receber um convite, aceita. E quando eu terminei o aconselhamento, que a menina saiu assim da minha casa, que eu peguei meu WhatsApp, tinha um convite. Tinha um convite da líder do Mães que Oram, e ela me chamando para fazer uma live no Facebook ao vivo. Foi a primeira vez que eu entrei no meio virtual, que eu fiz uma live ao vivo. E foi quando eu entrei nesse mundo virtual que eu comecei assim a me familiarizar com câmeras, a expor minha vida. Porque como eu falei para vocês, eu não achava que eu tinha nada de bom para dar para ninguém. Eu ainda sei que eu não tenho nada de bom, mas hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sei que eu sou um vaso nas mãos dele.
Deus nos levanta não é porque a gente tem nada de bom para dar para as pessoas. Não, Deus nos levanta porque Ele tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E engraçado que o diabo, ele vem traçando algo na carreira da gente muito assim, muito doído, sabe? Muito doído. Eu me lembro que certa vez eu estava numa igreja, eu comecei o ministério com mulheres, nunca tinha tido ministério na igreja e começou a fluir, sabe? Eu lembro que eu organizei um congresso e tudo fluindo, porque esse sempre foi meu chamado, mexer com mulher. E eu lembro que quando o negócio fluiu, faltava uns 15 dias para que o segundo congresso acontecesse, e eu fui chamada por 2 líderes, e elas falaram assim, olha, sério, o negócio... E eu fui toda feliz, né? Meu marido fala, tem hora que você tem que ser... Meu marido fala, sério, você não tem que ser boba. Mas eu tenho algo no meu coração, sabe? Que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos bobos. E eu sei que Deus me honra, eu sei que Deus, assim, Ele peleja as minhas lutas. Eu tenho muita dificuldade de me revidar com as pessoas, eu tenho muita facilidade de deixar as pessoas me humilharem, mas assim, eu não importo com isso, porque eu falo que eu tenho meu marido que me defende, eu tenho o Senhor que me defende. Mas eu não sou de rebater, de bater boca, eu sempre saio caladinha, mas muito ferida. Muito ferida. E eu lembro que eu fui toda feliz conversar com essas mulheres e elas falaram assim comigo, olha, o negócio cresceu muito agora, então a gente vai pegar a liderança e você fica só na organização. Falei, meu Deus do céu, aquilo foi um banho, né, de água fria, mas conclusão, eu sei que quando Deus fecha uma porta de um lugar para você, é hora de você sair. E eu tive a plena convicção daquilo ali, aquela hora. E foi quando eu realmente saí e Deus começou a fazer, Deus começou a mover, né? Com mulheres, ensinando mulheres. Por quê? Porque Deus, Ele te levanta para dar frutos, sabe? Porque tem hora, né? Eu vi até uma pastora amiga minha falando essa semana que tem hora que Deus te esconde, ninguém te acha. Mas a hora que Deus quer que você aparece, sabe? Que você dá fruto, ninguém te encobre. Porque quando Deus é com você, não adianta ninguém querer apagar a luz que brilha dentro de você, porque essa luz vem do Espírito Santo. E tudo começou a fluir na minha vida, né? Se levantou mulheres ensinando mulheres. O nosso ministério ali, hoje que a gente tem aqui em Belo Horizonte, o Vida por Vidas Church, que tem 2 anos já, a nossa bandeira é o amor. Nós temos uma palavra para aquele lugar que seria o amor, que ia fazer com que a gente colhesse chuvas de bênção, sabe, de salvação. E eu falo que até a pessoa que Deus assim mandou para que eu começasse a gravar YouTube, foi um amigo meu, que está até ali, né, de trás das câmeras, que quando ele me convenceu de vir para o meio virtual, começar a fazer programa, começar a ir para a televisão, eu falei que não podia ser outro, porque eu conheci ele há 26 anos atrás e ele foi o único homem que eu trabalhei que não me defraudou. Então assim, hoje ele congrega com a gente, eu fico vendo mesmo assim, sabe, o cuidado de Deus com a gente, o mover de Deus na vida da gente. Deus, ele não te pede o que você não tem, mas Ele te dá exatamente aquilo que você precisa para aquilo que Ele te chama. E eu percebi algo lindo, sabe? Igual o Peter, né? Que grava meus vídeos, que eu falo que não é apenas um profissional na minha vida. Ele é um irmão, ele e a Iva. São, assim, pessoas que eu amo. E aconteceu algo recentemente, há 1 mês e pouco atrás, onde ele falou, Sérgio, agora tá na hora de você gravar o seu testemunho. E eu fico vendo como que Deus é lindo, que Ele fecha ciclos. Ele fecha ciclos na vida da gente. E Ele fecha ciclos de uma maneira que você limpa o seu coração. Você limpa o seu coração. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu fui ministrar numa igreja na minha cidade interior. E foi nessa cidade que eu sofri o abuso. E eu não quero entrar muito em detalhe, mas conclusão. Ali Deus, naquela noite, me mandou ir na casa daquele homem e falar para ele que eu perdoava ele. E eu fiz isso. Na mesma casa que eu fui abusada, eu entrei há 1 mês e meio atrás. Eu falei com ele, olha, eu vim aqui para te falar que eu te perdoo. Ele nunca tinha aceitado Jesus, ele nunca não ia em igreja, mas Deus me mandou ali. E eu falei com ele, você não tem noção do rombo que você fez na minha vida.
Mas eu vim aqui para te falar que eu te perdoo e que eu creio que o mesmo Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que me ama, Ele está aqui hoje para te perdoar, para te amar e para te falar que você é livre para entrar na presença dEle. E eu creio que foi por isso que algumas pessoas me pediram para gravar o meu testemunho e eu nunca quis, eu nunca tive paz. Mas quando isso aconteceu e eu liberei o perdão para ele, eu achei tão lindo, porque quando Deus mandou eu ir lá, eu liguei, né, pro meu marido, eu falei, amor, aconteceu isso e isso, eu vou ou não vou? Ele falou, amor, ora, porque se for Deus que tá mandando você ir, você precisa ir. E quando eu saí da casa dele, Deus falou assim comigo, filha, perdão é olho no olho, perdão não é da boca para fora. E eu sei que eu fechei aquele ciclo ali na minha vida, perdoando aquele homem. Consegui tocar nele, consegui orar por ele, consegui abençoar a vida dele. Ou seja, hoje eu posso declarar aquela palavra que felizes são os limpos de coração, porque eles verão a face de Deus. Hoje a minha maior riqueza é ver a face de Deus. Hoje a minha maior riqueza não é tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu tenho uma família maravilhosa, eu sou uma mulher bem-aventurada, eu sou uma mulher muito feliz, mas a minha maior riqueza, ela está ali em Jeremias 9, versículos 23 e 24, que o sábio não precisa se alegrar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, nós temos que nos gloriar em conhecer a Deus. E eu falo que a minha vida, ela foi do abuso ao reconhecimento da paternidade de Deus. E quando você encontra a paternidade de Deus, tudo se faz novo na sua vida. E você ainda é usada para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje tudo que eu mais quero é viver Atos 20, 24. Ou seja, é em nada ter a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria o chamado que o Senhor Jesus tem para mim. É isso, espero que vocês consigam mesmo, né, saber um pouquinho da minha vida, não tem muito assim, mas eu conheço um Deus que é vivo, que é real, e o desejo do meu coração é servi-lo todos os dias da minha vida, aonde quiser, onde que Ele quiser me levar. E eu espero que essas palavras tenham abençoado muito a sua vida. A minha oração é ser usada poderosamente por Deus, para que eu continue tendo a graça de falar do amor dele todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.